Eu convido os irmãos a ficarem de pé e abrir a Bíblia em Isaías 41 e depois Isaías 45. Isaías 41, a partir do versículo 10. Aleluia. Amém. Vamos todos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. E lhe dou força e os ajudo. E os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu os seguro pela mão e lhe digo: não fique com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraco, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Agora vamos lá no 45, 6 ao 12. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênção e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la, e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. Um filho não se atreve a dizer a seus pais: por que você fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor é santo, Deus de Israel, o seu Criador. Diz: por acaso você não exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu quem fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol e a lua e as estrelas apressassem. Amém? Só até aí. Para dar um título a essa pregação minha hoje, eu daria um título: Confiando em Deus. E o porquê de confiar em Deus? A igreja pode se sentar. Amém? Amém. Eu já preguei aqui outra vez um tema, uma mensagem com esse mesmo nome, porém com outros textos bíblicos, com outros versículos bíblicos, na outra oportunidade que eu tive. Agora, nós, igreja, sabemos quais os motivos que temos para confiar em Deus. Porque Ele é o seu protetor, Ele é o seu abrigo, a sua fortaleza, seu sustento. Deus é tudo isso para a igreja. Deus é tudo isso para aquele povo que Ele criou, para o povo que Ele separou e chamou. Deus é mais do que isso. Só que nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Verdade. Glória a Deus. E um dos primeiros passos que a gente faz é confiar em Deus é quando nós confessamos Ele como suficiente Salvador da nossa vida. Quando nós aceitamos Deus como suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos dando o direito e falando para Deus: Deus, eu confio no Senhor. Eu confio na Tua palavra. E você confiando em Deus, você vai aprender a esperar em Deus. Você vai aprender a perseverar em Deus. Quando você confia em Deus, você procura viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia te ensina, de acordo com o que Deus fala para a gente. Deus usa o profeta para vir te entregar uma mensagem, mas você tem que aprender a não negar a sua confiança em Deus, a qual foi feita no dia da sua confissão, esperando a profecia se cumprir. Quem confia em Deus não murmura. Quem confia em Deus não reclama. Somente espera. Espera visando a sua vitória lá na frente. Porque Ele sabe, Ele crê que o que fez a promessa
é mais do que fiel para cumprir. É verdade. Ele sabe que no momento certo, na hora certa, a sua vitória virá. Eu creio, Jesus. Amém. E dentro da Bíblia nós temos grandes exemplos de pessoas que até conheciam a Deus, que experimentaram das coisas, das maravilhas de Deus na vida dele, que diziam até mesmo confiar em Deus, mas acabaram no momento sendo reprovados, porque tentaram adiantar, tentaram ir à frente de Deus. Eu não vou citar muitos exemplos, eu vou falar sobre o povo de Israel, por exemplo. O povo de Israel, quando estava no Egito, vivia as maravilhas de Deus, participava da mesa de Deus, comia do que Deus mandava, estava vivendo as maravilhas de Deus. Mas em pouco tempo se esquecia, ia adorar outros deuses, ia criar para eles próprios outros deuses, a qual desagradava a vontade do nosso Criador, do Deus o Todo-Poderoso. Muito rápido eles esqueciam das maravilhas de Deus na vida dele. Muito rápido eles esqueciam o que eles tinham vivido, É verdade. o que Deus tinha dado para eles. E outro, são inúmeros, são muitos, não são poucos. Um é Saul. Eu até anotei aqui o versículo bíblico, o texto bíblico é 1 Reis 17, se vocês lerem. Saul, Deus o ungiu para ser líder. Deus o ungiu para comandar um povo, para ele liderar um povo. Mas chegou no momento que Saul quis fazer as coisas pela própria força dele, pelas próprias mãos dele. Você vê isso quando Deus fala com Saul para ele ir derrotar aquele povo e sacrificar todos, tudo, os animais, tudo, não trazer nada. E Saul volta de lá trazendo o rebanho, os cordeiros, e que aquilo fez com que Deus reprovasse a Saul, fez com que Deus destituísse o Saul de um cargo de rei, aonde Deus pediu que Samuel fosse a procurar um novo rei, uma nova pessoa para ungir como rei para comandar aquele povo, por causa da desobediência. E desobediência não é para o povo de Deus. É verdade. Desobediência não é para quem confia em Deus. Aleluia. Desobediência não faz parte do povo de Deus. Aleluia. Se você fala que é filho de Deus, que está na igreja buscando, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que o teu filho esteja dando trabalho, por mais que o seu marido esteja te dando trabalho, você vai confiar em Deus. Aleluia. Você vai saber que na hora certa Deus agirá ao seu favor. Na hora certa Deus entrará com a provisão. Não é você falar que confia em Deus e querer agir com as suas próprias forças. Não é você falar que confia em Deus e querer fazer as coisas com as suas mãos. Se você confia em Deus, você se entrega. Você espera. Se você confia em Deus, você sabe que na hora certa, no momento certo, de acordo com a vontade de Deus, não com a sua, as coisas irão acontecer para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, eu creio. Senhor. As coisas irão acontecer. Não é fácil, tem hora que é difícil, a gente quer ter alguma coisa, a gente quer ter, não vantagem, mas a gente quer ser beneficiado de alguma coisa. Às vezes a gente busca, mas a gente está tirando a liberdade que você deu para Deus no dia que você confessou Ele como seu suficiente Salvador na sua vida. E de outro lado, buscando as pessoas que tiveram vitória confiando em Deus, temos inúmeros. Davi, Paulo, Jó. Jó é um que eu amo muito de ver a confiança que ele teve em Deus. Tem outros tantos. Eu vou citar um ou dois. E o primeiro que eu quero falar é em Davi. Davi tinha uma confiança tremenda em Deus. Davi, mesmo ele não sendo nada, mesmo ele sendo menino, jovem ainda, sem conhecer muitas coisas, ele confiava em Deus. E ele prova isso quando não achava nenhum homem para lutar contra o gigante filisteu. Quando
um gigante afrontava o povo de Deus, de tantos que tinha ali, de tantos soldados, de tantos guerreiros, pessoas experientes, pessoas acostumadas à batalha, nenhum se levantou. Nenhum se propôs a lutar contra. Mas Davi, o menino, se levantou e propôs a fazer, a lutar. Só que Davi não foi lá falar, eu vou lutar com a minha força. Eu vou pegar minha força, a espada e vou lá vencer esse gigante. Não. Davi foi sábio. Davi foi sábio. Na hora que Davi foi lutar contra o gigante, mais uma vez ele confessou a Deus, falando, Deus, eu vou no seu nome. Glória a Deus. Deus, eu vou porque eu sei que o Senhor me protege. Eu sei que a minha vitória vem do Senhor. Eu sei que a batalha é grande. Eu sei que o gigante é grande. Mas eu sirvo um Deus que é maior. Eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, verdade. Esse é o Deus a qual nós servimos. Eu, você, o povo separado por Deus. E nós sabemos que dias difíceis vão vir. Tem na Bíblia dias maus. Nós possamos ver isso em Efésios 6, quando se fala para nós revestirmos de toda a armadura do bem, para podermos resistir no dia do mal. Eu servir a Deus, estar na casa de Deus, não me dá certeza que eu não vou ter luta, não me dá certeza que eu vou ter batalha, muito pelo contrário. Deus não falou isso. Me sirva que você terá sua vitória, não. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por tribulação, nós vamos ter problemas, nós vamos ter perseguição. Vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que o teu marido pode te falar mal, te falar uma palavra que te magoa, do mesmo jeito a esposa, o filho. Mas você tem que saber perseverar em Cristo Jesus. Você tem que saber que aquela confissão que você fez lá atrás, você não pode invalidar ela. É verdade. Você não pode invalidar ela. E muitas das vezes, irmãos, nós invalidamos essa confissão que nós fizemos a Deus. Você me pergunta, como invalidamos essa confissão? Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando as coisas às vezes não parecem estar bem, você, em vez de correr para os pés do Senhor, que você sabe, você tem certeza que Ele vai te dar vitória, você vai reclamar, você vai murmurar. E outro homem, que eu amo muito a história, é uma história muito bonita, apesar de ser uma história sofrida, de enfermidades, mas é uma história bonita, é ver o amor de Jó, é ver a confiança de Jó em Deus. A Bíblia nos relata que o próprio Deus dá testemunho de Jó. É verdade. O próprio Deus dá testemunho de Jó, falando que Jó era um homem íntegro, reto, andava nos caminhos do Senhor, era temente a Deus. E Jó hoje seria um homem rico, milionário. Ele era naquela época. Só que chegou um tempo, chegou uma hora, que Jó foi tocado, como a gente sabe, conhece a palavra de Deus. Mas Jó tinha confiança no Senhor. Jó sabia o Deus que ele servia. Jó tinha certeza da grandeza do Deus que ele servia. Aleluia. É Deus. Se nós formos ler o livro de Jó, lá no capítulo 1, 22, 21, 22... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jó capítulo 1. Não, 20 e 21. Amém? Então se levantou em um sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou-se o rosto no chão e o adorou. Deus, aí disse, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Irmãos, se nós fosse ver dentro aqui de uma pessoa que tinha motivo para reclamar das coisas, era Jó.
É, O homem que tinha motivo para reclamar era Jó. Por quê? O próprio Deus dá testemunho de Jó. Da fidelidade, de tudo dele. Jó não era um pecador. Jó era uma pessoa íntegra. Jó, com todas as coisas que ele tinha, e perdendo, mas nada disso fez Jó reclamar de Deus. Nada disso fez Jó sair da posição de adorador a Deus. Tirar a temência do coração a Deus, de Deus. Você, quando confia em Deus, você é temente a Ele. Quando você confia em Deus, não importa as coisas que vão acontecer. O importante é você saber que há um Deus grande, todo-poderoso, que te dá a vitória na hora certa, no momento certo. Aleluia. é Deus. A Bíblia fala no capítulo 2, 9 ou 10, que até a mulher de Jó falou para ele que para amaldiçoar o Deus dele morresse. Mas Jó responde para ela. Deixa eu ler aqui. Capítulo 9. E a mulher disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo como uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? É Deus. Jó sabia É Jesus. que aquele momento que ele estava vivendo, aquela situação que ele estava vivendo, não era para ele reclamar de Deus. Não era para ele murmurar as coisas contra Deus. E se você, meu irmão, quer ter vitória, está aí um segredo. Confia em Deus. Glória a Deus. É A verdade. sua confiança em Deus é que vai te dar a vitória. Aleluia. A sua confiança em Deus que vai te elevar a sua fé. Glória a Deus. A sua fé vai crescer na medida que você confiar em Deus. É Deus. Não adianta eu falar que confio em Deus se eu não vivo, se eu não pratico essa confiança. Não adianta eu falar que eu confio em Deus para Deus sarar uma dor de cabeça, uma dor de barriga, se eu não acho que Deus pode sarar um câncer. A sua confiança em Deus não pode ser limitada. Aleluia. A Bíblia fala que a confiança em Deus, a fé em Deus, tamanho de um grão de mostarda, veremos a glória. Mas não quer dizer que seja para A ou B, seja para tudo que Deus colocar em nossas mãos. Eu e você, como servo de Deus, nós sabemos que estamos sujeitos. Nós sabemos que vai ter momentos, ocorrer momentos, vamos ser precisos orar para as pessoas ser libertas. Vai ter momentos que vamos ter que orar para a pessoa ser curada. Mas primeiro, irmão, você tem que fazer crendo na vitória. Glória a Deus. Confiando no Deus que você serve. Aleluia. Confiando, sabendo que a vitória não é de você. Não é de você que está orando. Não é do pastor que está orando. Não é da sua posição dentro da igreja que está orando. A vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu passei por isso, vou contar um pequeno testemunho aqui que aconteceu comigo. Faz poucos tempos atrás, eu e o pastor Oscar estávamos, acho que a maioria da igreja sabe, fazendo campanha de oração na casa daquela família, que a mulher estava grávida e a criança tinha síndrome. E eu ia todas quinta-feira para lá, mas eu ia orar, eu ia crendo, irmão. Eu tinha plena convicção que aquela criança ia nascer normal. Eu tinha plena convicção que aquela criança ia ser perfeita. E chegou o dia que essa criança nasceu. E eu fui lá para o hospital, eu tinha visto uma foto no Facebook, eu vi aquela criança assim e eu não queria acreditar que aquela criança tinha nascido com a síndrome. E fui para o hospital, chamei o pastor Rocha, fomos ele, foram minha esposa junto. E quando cheguei lá, que eu olhei aquela criança, eu levei um choque. Eu levei um choque tão grande, porque eu acreditava. Eu pensava que para mim, eu tinha fé que aquela criança ia nascer perfeita.
E aquilo começou a causar uma dúvida dentro de mim. E eu fiquei, meu Deus, eu falei que o Senhor ia trazer essa criança, eu orei, e essa criança é assim. E comecei, chegou o tempo, foi mais ou menos na época, que a pastora me perguntou se eu gostaria de ser separado para presbítero. E a pastora nem sabe. Eu falei para ela, pastora, deixa eu orar primeiro. Porque eu tinha dúvida. Eu estava com dúvida no meu coração. Mas eu louvo a Deus que mesmo com dúvida eu não deixei de buscar Ele. Mesmo com dúvida, eu não deixei de buscar a resposta a qual eu precisava ouvir. Foi quando um dia eu estava lendo a Bíblia e encontrei: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É mesmo assim. Eu Jesus. pude parar. Eu levei um tapa naquela hora. Falei, Senhor, me perdoa. Eu queria que aquela criança nascesse perfeita. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Verdade, ele sabe o que faz. Hoje eu creio, eu vejo. Se Deus querer ir lá agora e curar aquela criança, colocar ela normal, Ele vai. Mas eu creio que Deus já tem um plano para aquela vida. Se Deus querer usar aquele menino daquele jeito, Deus vai usar. Deus vai usar. Deus é todo poderoso. Então, meu irmão, não queira ajudar a Deus a trabalhar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. A de Deus, Ele faz. É mesmo. Não Aleluia. questione as coisas que Deus faz, porque você vai estar perdendo o seu tempo. É assim mesmo. Você não vai entender muitas vezes o trabalhar de Deus, mas Ele tem o melhor. Muitas vezes as coisas não vão acontecer da maneira que você quer. As coisas o mundo não gira a favor de você. Mas você tem que saber que você serve um Deus, o Todo-Poderoso. As coisas vão acontecer para fazer, talvez te dar um tapa, talvez querer fazer você parar. Por quê? Você é separado por Deus. Você já não vive mais como o mundo vive. Você, como filho de Deus, você está andando contra mão com as coisas do mundo. E há alguém lá fora que está todo momento te olhando para a sua vida. O inimigo, ele não para de olhar para mim e para você, querendo achar uma brecha para ele nos atacar. Querendo colocar dúvida na nossa mente. Ele pode até tentar, meu irmão. Mas você tem que saber que serve um Deus Todo-Poderoso. É Deus. Ele pode até tentar, mas você não pode deixar ele plantar a desconfiança na sua mente. Você tem que procurar. Se você quer vitória, se você tem promessa de Deus na sua vida, não é porque acabou o ano de 2013 e está começando o ano de 2014, não. Talvez ela não veio no ano de 2013, porque não era o momento de Deus ainda. Se for no 2014, ela chegará. Se for no 2015, ela chegará. Você só tem que saber confiar em Deus. Você só tem que saber esperar na vontade de Deus. Aleluia. Você só tem que saber que você é filho de Deus. Aleluia. Glória a O Deus. mundo inteiro tem que saber que tudo vai ocorrer da vontade de Deus, como lemos na palavra dele. Glória a Deus. E na Glória a Deus. hora que você aprender a confiar em Deus, a sua vitória chegará e será grande. Eu creio. A tua vitória vai impressionar as pessoas que estão do teu lado. Eu creio. A sua vitória vai ser tão grande, que muitas das pessoas podem não entender o que Deus fez, mas você vai saber que vem de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em Lucas 5, quando Jesus chega na madrugada para os seus discípulos e fala para lançar a rede, mesmo ele havendo pescado a noite inteira e nada apanhado, se ele fosse murmurar, ele não teria recebido a vitória. Eita Deus. Você encontra em Lucas 5, do 4 ao 8, a passagem.
Jesus chega e manda lançar a rede do lado direito do barco. Depois de uma noite toda de trabalho. Talvez eu ainda lançaria. Eu sou meio insistente em pescar, eu gosto muito. Mas, se você vê, Glória a Deus. Pedro fala para ele: Senhor, mesmo estando cansado, mas sobre a tua voz lançarei a rede. E todo mundo sabe da vitória. O que a Bíblia fala? Que apanharam grandes peixes. Mais de 150 grandes peixes. Foi o que eles escolheram naquele momento. Quando obedeceram e confiaram em Deus. Amém? E é o que eu deixo para os meus irmãos. É o que eu deixo para a igreja hoje. Vamos confiar mais em Deus. Vamos nos entregar mais em Deus. Vamos entregar mais a Deus. Se Deus quer te usar, deixa Ele trabalhar. Não olhe pelas suas limitações, não olhe pelo seu tamanho. Não olhe pela grandeza de outras pessoas que estão lá em cima, de grandes homens de Deus, que eles também foram pequenos um dia. Quando eles começaram também, eles eram pequenos. É Deus. Quando eles começaram, eles não sabiam falar, não sabiam pregar. Mas Deus o capacitou. É verdade. Faz mesmo. Então eu peço que cada um reflita. Olhe para dentro de si, para dentro do seu coração. É Deus. Posso olhar no momento que você não deu total crédito e confiança a Deus. Porque vamos ter esses momentos. Felizmente nós vamos passar por isso. Nós vamos seguir a nossa caminhada, aprendendo e vivendo a cada dia mais com a vontade de Deus, cada dia mais de acordo com a palavra de Deus. Porque por mais que bens materiais nós tenhamos aqui na terra, por mais que nós desfrute o melhor dessa terra, mas a nossa corrida, nosso verdadeiro prêmio vai ser estar no céu com Deus. A nossa verdadeira recompensa vai ser poder adorar o Senhor lá em cima. Amém? Eu louvo e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.